Bom, no vídeo de hoje eu vou fazer uma análise do contexto histórico, né, envolvendo a Rússia e a Ucrânia, trazendo desde 1800 até os dias atuais, trazendo um panorama histórico para que você possa entender esse conflito, né? Você pode entender e trazer para a realidade atual, olhando para o retrovisor e vendo essas duas nações que hoje estão degradando, e a própria Europa, né, pelo retrovisor, para você entenda e saiba melhor esse conflito, tá certo? Então, é isso. Primeiro, se é a primeira vez que você está aqui no canal, peço que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, que é para você não perder nada aqui do canal, tá certo? Então, isso ajuda muito e faz com que esse material chegue a outras pessoas. Bom, em 1804, assume, né, o trono francês Napoleão Bonaparte. E a França, com seu espírito imperialista, expansionista, bateu de frente com a outra que surgia como a maior potência da época, a Inglaterra. A Inglaterra foi o berço da Revolução Industrial, e lá ela era conhecida à época como a Rainha dos Mares, né? Ou seja, tinha a maior frota naval do planeta à época. Então, esses dois países, né, França, historicamente, com a Inglaterra, sempre tiveram grandes confrontos, né? Bateram de frente. Mas em 1804, Napoleão chega ao poder e bate de frente com a Inglaterra. E para tentar suplantar a Inglaterra, tentar sufocar a Inglaterra, parar a Inglaterra, derrotar a Inglaterra através de um sufocamento econômico. Muitas semelhanças com os fatos atuais. Se você fizer uma olhada lá no bloqueio continental de 1800, lá, o decretado por Napoleão Bonaparte. Então, Napoleão Bonaparte decretou o bloqueio continental, né, para sufocar a Inglaterra. Em 1812, a França perdeu para a Rússia, foi derrotada. Em 1813, foi posto fim à era napoleônica. Napoleão foi deposto e preso. A Inglaterra surgiu como a maior potência econômica e militar de todos os tempos, dominando o mundo e mandando no mundo, dando as regras, né? Essa primeira posição, né? Essa nação hegemônica, ela perdurou até o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. Até aí, a Inglaterra era a maior potência econômica e militar do planeta. Qual o país que surge? Os Estados Unidos. Então, em 1945, os Estados Unidos assumem o primeiro lugar no mundo como a nação hegemônica, né? E aí, dentro desse contexto histórico, né, em 1949 foi criado a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. A Europa, depois da Segunda Guerra Mundial, foi dividida pelos seus vencedores. Coube a Rússia, uma das vencedoras da batalha, da guerra, da Segunda Guerra Mundial. A parte leste, toda a parte leste da Europa ficou sob a égide da Rússia, da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, sobre o regime comunista. A parte ocidental ficou sob a égide dos Estados Unidos e sob o regime capitalista. E daí surgiu a época, um dos maiores conflitos não armados, né? Uma nova modalidade de guerra chamada Guerra Fria. A guerra onde ela não se desenvolvia dentro do teatro de operações. Ela não foi uma guerra de fato, mas sim foi uma guerra explorada pelas mídias, pelas partes de brigas, de bastidores, de corrida armamentista, né? Teve o caso dos mísseis de Cuba. Então foi uma guerra chamada de Guerra Fria. Essa Guerra Fria, ela perdurou até em 1989, foi quando a União Soviética, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, começou a se desmantelar, a se desmontar a estrutura socialista soviética. O que aconteceu? Queda do Muro de Berlim, todo mundo lembra, porque a Alemanha era partida oriental e ocidental. A parte oriental era sob a égide da União Soviética, República Socialista Soviética. Todos aqueles países, Letônia, Lituânia, Polônia, tudo era sob o domínio da União Soviética. A Ucrânia, hoje que está no conflito, não era um país, e sim território russo, sob a égide e o domínio russo. Com o desfacelamento da União Soviética concretizado em 1991, a queda da União Soviética, o que é que acontece? Houve a independência da Ucrânia. A Ucrânia passou a ser um país independente. E a União Soviética mudou para a Rússia, Federação Russa, né, e muito esfacelada, sem poder econômico, com a sua derrocada,
houve a independência de vários países que estavam sob o égide da ex-União da República Socialista Soviética, Lituânia, Polônia, Estônia, a maioria. E com o avanço da OTAN, a maioria desses países começaram o quê? A passar para o lado ocidental, a adotar a filosofia ocidental, capitaneada pelos Estados Unidos, e a entrar para a OTAN, para o Tratado do Atlântico Norte, que são os países que se reúnem para defesa mútua, né, militarmente, e troca de informações e artefatos militares, né, tecnologias militares entre eles. E, caso um seja agredido, os demais ajudam na defesa. Ora, com 1991, esse esfacelamento, Ucrânia independente, a Rússia perde o poder, perde a sua força, mas aí surge o Vladimir Putin, assume o poder, e começa a reestruturar, a reorganizar a Rússia, a trazer a Rússia para o cenário internacional, né, e para a disputa do poder, e a Rússia passa a começar a ter relevância, muda de filosofia, passa a ser economia de mercado, aceita as empresas do Ocidente, as empresas que têm visão econômica, né, visão de mercado, e começa a se reestruturar financeiramente. Só que com o avanço da OTAN em direção ao leste e o desejo da Ucrânia de fazer parte da OTAN, começa a acirrar os ânimos russos, e o desejo do Putin de querer uma nova Rússia, uma Rússia grande, o expansionismo, começam a entrar em colisão. Esse conflito se desenvolve. Em 2014 houve a tomada de uma parte do território ucraniano, a parte da Crimeia, pela Rússia, porque o interesse da Rússia nesse território, para ter acesso ao mar, né? Porque a outra parte dos mares que a Rússia tem são mares que congelam, e ela não tem, durante todo o período do ano, acesso ao mar. Em 2014 vem um movimento, depõe o presidente da época, que era pró-Rússia, que era mais chegado a Moscou, e assume o atual presidente, que é pró-Ocidente, pró-Estados Unidos, pretende entrar na OTAN, fazer parte da União Europeia, e isso confronta os desejos russos, isso afeta os desejos russos, e esse desenrolar acabou no conflito que nós estamos hoje assistindo. Mas você veja que, como parece muito, quando você compara lá no passado, lá em 1804, quando a França quis ser a potência hegemônica mundial e bateu de frente com a Inglaterra, você veja como esse desenrolar e essas brigas e essas disputas têm uma certa semelhança. Mas, historicamente, não só a Ucrânia, mas todos aqueles países ali ao redor, daquela parte leste ali todinha, era de influência russa. Só que há um certo expansionismo, a dominação desse pedaço e o desejo de, eu acho que, uma dominação da Rússia, né, para dentro do bloco ocidental, como elemento de exploração. Só que a gente não pode esquecer que a Rússia é um país milenar, é um país que tem uma cultura de resistência e de guerras, e acostumado às brigas, né? É um povo que tem um espírito guerreiro muito grande. Então a Rússia esteve presente e derrubou dois dos principais marcos históricos recentes, que foram presidentes de países que levaram o mundo às guerras mais terríveis. Foi Napoleão Bonaparte, que causou temor no mundo em 1812, perdeu para a Rússia, e Hitler, né, na Segunda Guerra Mundial, que teve uma das suas maiores derrotas dentro do território russo. Então foi derrotada pela Rússia, pelas suas condições climáticas e condições de terreno, perdeu para a Rússia. E lembrando que quem colocou e hasteou a bandeira dentro de Berlim, sinalizando o término da guerra, da Segunda Guerra, foi a Rússia. Então, o soldado russo foi quem chegou primeiro e hasteou a bandeira, antes dos outros. Então, porque havia essa disputa, que quem chegaria primeiro, né? Então, a Rússia não é um páreo muito pequeno e fácil de ser dominado tão facilmente. Então, a estrutura que você vê, quando você começa a comparar da época com hoje, você vê que na outra ponta, bem calado, assistindo de camarote e deixando de desenrolar, está o dragão do Oriente, a China. A China está lá. Não condena, não repele e não
devem ser desconsiderados dentro desse jogo. Então a China é um play muito importante que não pode ser desconsiderado. Sem falar que toda a parte sua papota oriental, né, os países que fazem parte daqueles blocos junto com a China, são países que têm uma certa relevância em termos de populacional, né? Esses países estão lá assistindo de camarote. Você pode dar um exemplo, a própria Índia, né? A Índia é um país que até agora não tem sido muito mencionado na mídia, né? E é um país de 1 bilhão e poucas pessoas. E avançado, tem bomba atômica, já com bastante economia em franco processo de transformação, surgindo como uma outra potência econômica, né, e militar, para rivalizar com a China, com quem tem grandes disputas de territórios, né? E a Rússia, que, de qualquer maneira, ela tem uma certa aproximação com o dragão do Oriente. Então, é esse contexto histórico aí que nós não podemos nunca nos esquecer e que nós temos que ter em mente sempre, né? Então, que lá é uma questão, é um conflito que vem de longa data, né? Territórios que já foram a origem do povo russo. Então, é isso, pessoal. É o que eu tinha para você que você entenda e saiba toda essa história, né, vinda desde 1804 até os dias atuais, qual o papel desses países e a força que eles têm e qual interesses que eles querem. Então, a disputa pelo poder hegemônico mundial. Eu sou José da Arimateia, tenho esse canal, sou advogado e trago aqui comentários com visão econômica para investidores, para vocês que têm uma visão macroeconômica mundial, de contexto geopolítico, e que vocês têm a capacidade de refletir, pensar e trazer todo esse conhecimento para os seus investimentos, para as suas coisas de vida, tá certo? Então, peço que se inscreva no canal, ative as notificações, que é para você não perder nada aqui do canal, tá certo? Não se esqueça de se inscrever no canal. Um abraço e até o próximo vídeo, meu amigo.